Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 22º episódio dos dividendos do mês, de forma a pagar despesas comuns como água, eletricidade, telecomunicações, etc. Ou então, também podemos utilizar estes mesmos dividendos para reinvestir, ou seja, aquele capital que vamos acumulando, adquirimos outras ações que também paguem dividendos e criamos também o efeito de juro composto. No entanto, para este mês eu quero partilhar qual vai ser a minha aquisição. Antes de começar, quero primeiramente agradecer à Frame24 por apoiar este vídeo e eu vou utilizar a mesma porque quero ser o legítimo dono destas empresas que pagam dividendos. Agora, eu quero partilhar contigo também o meu portfólio, por isso neste momento estou com um lucro de cerca de $235 aproximadamente, está bem? Por isso eu já tenho aqui algumas posições que considero que têm uma rentabilidade consideravelmente elevada, está bem? Para o pouco período de tempo que passou. No entanto, também temos aqui algumas como prejuízo. As piores, neste caso, é a SWK e é aqui a Johnson & Johnson, mas também o prejuízo não é assim muito significativo. De qualquer modo, quero partilhar aqui que neste momento estou com um portfólio yield de 5,42% e estou a receber anualmente em dividendos $362. Por isso, se formos ver e dissecar mensalmente, então em média estou a receber $30, ok? Todos os meses. Por isso o recebimento dos dividendos está mais ou menos balanceado, está bem? Por isso eu não preciso de utilizar este site para ver as empresas que pagam trimestralmente naqueles meses que me dá mais jeito, porque isto está praticamente tudo equilibrado, ok? Por isso eu vou-me simplesmente focar naquela empresa que considero que poderá ter mais potencial segundo o meu perfil. Assim sendo, eu quero primeiro começar pelas vossas sugestões, ou seja, pelas empresas que vocês sugeriram, e vamos começar aqui pela ABT. A ABT eu vou muito rapidamente descartar porque tem um dividend yield, na minha opinião, muito pequeno, de 2,11%, e para mim o mínimo aceitável é por volta dos 3%. Pode estar ligeiramente um pouco abaixo, mas este aqui é praticamente 2% e para mim não é aceitável, está bem? Por isso neste momento eu prefiro adquirir empresas que pagam dividendos mais elevados, mas também não descurando o facto de que tem que estar continuamente a crescer, ok? Eu tenho que ter isso em atenção. Outra empresa que foi aqui sugerida foi aqui a McDonald's, com um dividend yield de 2,62%, que para mim também não é suficiente, está bem? Por isso este dividend yield continua a ser pequeno, para além que também não está muito bem avaliado em termos de valuation, ou seja, de avaliação aqui por parte do Seeking Alpha. Por isso vamos passar então às vossas sugestões que eu vi mais algum potencial e vamos começar aqui pela Son. Esta aqui tem um dividend yield de 4,19% e por acaso tem crescido e paga os seus dividendos há 41 anos consecutivos. Tem um payout ratio de 40,96%, só que se clicarmos em Dividend Safety conseguimos ver que tem neste momento um total debt to equity de 140,98%. Ou seja, não é pelo facto de ser superior a 100% que eu não vou querer adquirir esta empresa, é porque a discrepância entre a mediana do setor e realmente o debt to equity desta empresa é mesmo muito, mas muito grande, porque se me dissessem que, ok, a mediana do setor é, vamos exagerar, 200%, e estava aqui 140%, então estes 140% até não são tão maus, porque a mediana do setor é superior, mas sendo que a mediana do setor está nos 47%, 48%, e esta empresa tem um total debt to equity de 100 e praticamente 41%, então acho que é demasiado, ok? Por isso eu prefiro descartar. Pronto, agora passando à vossa última sugestão, foi aqui a GIS, que até tem um dividendo elevado de 3,80%, tem um payout ratio de 52,21%, que é totalmente aceitável, tem pago e crescido os seus dividendos há 4 anos consecutivos, sendo que a taxa de crescimento nos últimos 5 anos tem sido 3,87%. Agora, em termos de segurança dos dividendos, podemos ver que o total debt to equity neste momento está nos 138%, mas a mediana do setor está nos 85, 86%, por isso é um bocado superior à mediana do setor, mas ainda está naquele range aceitável para o meu perfil, está bem? Por isso, esta sugestão foi feita, por enquanto ainda passa nos meus critérios, por isso eu continuei a ver e vi também a avaliação. Aqui até está bem classificada por parte do Seeking Alpha em termos de Price to Earnings Ratio, de Enterprise Value to EBITDA e EBIT, e pronto, não está tão bem classificada quando falamos em sales, ou seja, em vendas, ou seja, Enterprise Value to Sales, seja Price to Sales, pronto, aí já não está tão bem classificada. Depois, em termos de crescimento, podemos ver que se calhar este é dos aspectos mais negativos, porque em termos de crescimento os seus rendimentos está inferior à mediana do setor. Não é por muito, mas está inferior à mediana do setor. Depois, em termos de crescimento de EBIT e EBIT está aceitável, ok? Pelo menos year over year é superior à mediana do setor. Depois, em termos de crescimento do cash flow operacional, está, pronto, mais ou menos de acordo com a mediana do setor, está mais ou menos ela por ela. Em termos de crescimento do return on equity, está também um pouco ela por ela, porque em termos de year over year está um pouco inferior, mas em termos de forward está superior. Pronto, agora ver o quão lucrativa esta empresa. E de facto é uma empresa lucrativa, podemos ver que a margem do resultado líquido está até bastante superior à mediana do setor. Se virmos aqui a margem do EBIT também está superior à mediana do setor. Se virmos, por exemplo, aqui o Return on Equity, Return on Capital e também Return on Assets é todo superior à mediana do setor. Por isso esta sugestão até agora passa nos meus critérios. Agora, vendo em termos de análise técnica, podemos ver que até podemos considerar que é uma empresa estável, pelo menos com um time frame diário. Está bem, houve aqui algumas falhas entre, por exemplo, 2017, setembro de 2017
e abril de 2019, mas maioritariamente é considerado uma empresa estável, está bem, pelo menos com um time frame diário. Por isso neste momento está um pouco abaixo desse MMA, por isso aqui também não está a mostrar alguns sinais de estabilidade. No entanto, eu também acredito que possa valorizar no longo prazo. Neste momento está no nível de suporte que eu considero que seja sólido, ok? Vou só aqui traçar uma linha horizontal só para tu ver. Este nível de suporte, tal como podes ver aqui, em termos de Simple Moving Average, cruzou em termos de queda, por isso ainda pode ir mais um pouco até chegar realmente a esta linha. E em termos de Exponential Moving Average, a última vez que cruzou para queda foi aqui, ok? Desde então tem estado a cair e ainda não cruzou para subida. Por isso, com inputs de médio prazo, com base na Exponential Moving Average, ainda não temos uma confirmação que poderá começar a subir no médio prazo. Pronto, em termos de FMO Systems está aqui vários sinais de queda, por isso realmente facilmente consegue tocar aqui nesta linha de suporte, ou seja, neste nível de suporte, e se virmos com base no Super RSI, então mostra que por volta destes valores que está atualmente pode ser uma boa compra, ok? Pelo menos o que eles dizem aqui é um sinal de compra. Ok, isto é a nível de análise técnica, então vamos ver em termos de modelos de avaliação. Por isso vamos começar aqui com o GuruFocus. O GuruFocus diz que está subvalorizado, sendo que o valor justo seria aqui os 77.22 e está neste momento nos 63.35. Aqui que só classificam como uma estrela porque com base no histórico desta empresa o preço não tem sido previsível. Pronto, mas em termos de ser uma empresa lucrativa está aqui de 7 em 10, de saúde financeira de 5 em 10, por isso um aspecto mais negativo, momento 3 em 10, ok, em termos de valor, como está subvalorizada, não classificaram de 9 em 10, em termos de crescimento de 5 em 10, deixa-me lá ver o que é que eles têm aqui mais, por isso só para dissecar em termos da demonstração de resultados, balanço, etc. Por isso, deixa-me cá ver. Com base nos seus rendimentos, que são quase 20 bis, depois, pronto, desse aproveitamento que tem até ao final, até o resultado líquido, após deduzir todas as despesas, aproveitam cerca de 12,60% de todos esses rendimentos. Por isso, se isto é considerado eficiente ou não, isto depois é a partir dos rácios e indicadores que temos que ver. Pronto, em termos de balanço, também está aqui dissecado, demonstração dos fluxos de caixa, ok? Aqui também como está distribuído e também dissecar o Return on Equity. Pronto, aqui ainda no GuruFocus conseguimos ver a classificação que dão, por isso com base na saúde financeira, ou com lucrativa empresa, crescimento, valor, momento, dizem que está classificado como 76 em 100. Por isso as empresas comparáveis que poderão talvez ter mais potencial é aqui esta, ok, que dá um score de 85, que é superior aos 76 que deram esta, e aqui também deram 81 estas duas. Por isso, se tu quiseres, podes ver estas para entender se pode ser melhor ou não para o teu perfil. Está bem? Pronto, em termos de Simple Wall Street, diz que está subvalorizado por 64,60%, que até é bastante significativo. Eu não vou colocar aqui com a calculadora porque eles realmente estão a exagerar, na minha opinião. Depois, em termos de crescimento da empresa, quando falamos em projeções do crescimento anual dos seus earnings, está inferior à indústria e também está inferior aqui ao mercado. Pronto, isto também não me surpreende. Se virmos em termos de projeção de crescimento anual dos seus rendimentos, também está inferior à indústria e ao mercado. Se virmos em termos de saúde financeira, temos aqui alguns aspectos muito negativos, porque para mim os ativos correntes devem ser superiores aos passivos correntes. Aqui os ativos correntes são inferiores aos passivos correntes. Está bem? Por isso isto é um aspecto, na minha opinião, bastante negativo, porque não conseguem fazer face às obrigações de curto prazo, mas claro que arranjam sempre forma de conseguir. Depois, em termos de ativos não correntes, são superiores aos passivos não correntes. E em termos de Total Debt to Equity, já tiveram aqui com Total Debt to Equity de 217%, sendo que também conseguiram chegar quase aos 100%, ou seja, por pouco não conseguiram ter um equity superior ao seu endividamento, mas neste momento está de volta dos 134%, ok? É elevado, mas comparativamente à média do setor não é assim tão elevado, apesar de continuar a ser. Em termos do Stock Rover, diz que existe uma margem de segurança de 14%, sendo o Value Score 81, Gold Score 73, Quality Score 83 e Sentiment Score 85, sendo que indicam que é mais propriamente um hold do que um buy. Okay. Passando ao Alpha Spread, diz que está subvalorizado por 19% num cenário base, no melhor cenário está subvalorizado por 45% e no pior cenário por 2%, segundo o Alpha Spread. Depois no Market Beat, com base na classificação de analistas, acreditam que é mais propriamente um hold, com upside de 10,30%. Pronto, por isso esta sugestão que foi feita não é nada má, ok? Mas eu acredito que existe aqui uma melhor, ok? Uma melhor para o meu perfil, está bem? Para os meus objetivos. E assim sendo, eu quero partilhar contigo, mas atenção que não é aconselhamento financeiro nem recomendação de investimentos, estou apenas a partilhar o que eu vou adquirir para o meu portfólio e atenção que eu estive a ver aqui várias empresas que estão na lista dos Dividend King, ou seja, são empresas que pagam e crescem os seus dividendos há 50 anos consecutivos e também aqui dentro da lista dos aristocratas, ou seja, para além de pertencerem ao S&P 500,
pagam e crescem os seus dividendos há pelo menos 25 anos consecutivos, está bem? Por isso teve a ver várias empresas, mas neste momento é muito difícil porque há empresas que não vão de encontro ao meu perfil, mas também há outras que, apesar de ir de encontro ao meu perfil, estão muito elevadas, ok? Por isso houve outros investidores que também viram potencial nestas empresas e elas, na minha opinião, estão neste momento sobrevalorizadas, estão mesmo lá no pico. Mas pronto, isto são algumas. Aquela que me pareceu ser pelo menos mais indicada para o meu perfil, e atenção que eu vi também os top quanto dividend stocks aqui no Seeking Alpha, mas a que decidi escolher não está aqui. E essa foi aqui a Archie, que já foi falada anteriormente, penso que até tenha sido num top 1, e acontece que neste momento tenciona adquirir aqui para dividendos. Por isso, neste momento está no SMMA, é considerado uma empresa estável, porque podes ver que quando atingiu o SMMA ganhou rapidamente suporte, e até tinha traçado no passado aqui as zonas onde ganhou suporte, ou seja, o SMMA é esta linha azul, ok? Isto tem um input 600, tem um time frame diário, e podes ver que tem ganho este suporte. Por isso, tem mostrado esta estabilidade desde março de 2010, e vemos aqui alguma instabilidade entre, deixa-me cá ver, 2007 e 2010, está bem? Por isso neste período houve aqui alguma instabilidade, mas maioritariamente pode-se considerar uma empresa estável, sem dúvida. Pronto, vamos fazer aqui algum zoom para entender como é que está em termos dos indicadores, ok? Por isso, Simple Moving Average, Exponential Moving Average, e em termos de Simple Moving Average parece que tenciona cruzar para breve, porque é verdade que cruzou aqui para queda e realmente teve uma queda, deixa-me só mostrar-te, aqui cruzou para queda e, enganei-me aqui a sublinhar-me, pronto, cruzou aqui para queda e realmente teve uma queda, e agora parece que brevemente tenciona cruzar para subida, e se acontecer, rompe, aliás já rompeu o SMMA e poderá então romper este nível de resistência, que eu vou tentar traçar só para tu teres noção qual é o nível de resistência que eu estou aqui a falar. É este aqui, ok? Em que houve aqui este pico da vela e depois houve aqui esta vela também com os máximos relativos, pelo menos dentro deste período, está bem? Por isso, em termos de FM System, mostra aqui vários sinais de queda, por isso ainda pode se calhar cair no curto prazo, e não tivemos aqui um sinal de compra, pelo menos por parte do Super RSI, ok? Por isso talvez ainda pode oscilar nestes valores, talvez cair um pouco abaixo, mas também vemos aqui um nível de suporte que eu vou agora traçar. Por isso, este aqui penso que seja um nível de suporte que acredito dificilmente poderá talvez descer abaixo deste nível de suporte. Também depende, claro, das notícias, etc. e tudo o que pode afetar esta empresa. No entanto, este seria um intervalo. Por isso, se conseguir romper este nível de resistência, para mim seria o ideal. Se eventualmente romper este nível de suporte, então ainda poderá cair mais. Ok? Isto só para tu teres noção. Depois, em termos de Exponential Moving Average com inputs de médio prazo, cruzou aqui para queda, por isso entretanto teve toda esta queda, e depois ainda não cruzou para subida, ou seja, é verdade que está próximo, mas ainda não cruzou, por isso agora parece que está mais estagnado, a estabilizar nestes valores e a oscilar, e depois só após haver aqui o cruzamento é que podemos ter a confirmação, e assim tiver aqui o rompimento deste nível de resistência, então será ótimo. Mas claro, estou a investir por longo prazo, por isso eu não vou aguardar para que realmente rompa este nível de resistência. Eu prefiro adquirir antes, porque desde os valores atuais até este máximo absoluto, estamos aqui a falar de uma possível valorização de 45%. Exatamente, cerca de 45%, que até é uma porcentagem significativa. Isto se voltar a chegar aos seus máximos. Pronto, vendo aqui agora aspectos relativamente ao Seeking Alpha, podemos ver que tem um dividend yield de 2,93%, por isso está no limiar daquilo que eu considero ser aceitável, porque é de volta dos 3% que eu considero que seja o meu mínimo para o meu perfil, e pronto, 2,93% está muito próximo disso. Atenção que eu também vou aproveitar para comparar esta empresa com aquela que foi sugerida, porque eu ouço as vossas sugestões, e se a vossa sugestão for melhor do que aquela que eu tenciono adquirir, então eu prefiro adquirir a vossa sugestão. Mas acontece que esta, em termos de máximo histórico, teve aqui 1692 em termos de valorização, e se virmos aquela que foi sugerida, teve aqui apenas de 385% durante toda a sua história, e praticamente desde que foi iniciado, ambas as empresas, não foi uma discrepância muito grande entre uma e outra, está bem? Por isso não há aqui uma comparação muito injusta em termos de rentabilidade relativamente a quem começou primeiro, ou seja, desde que a empresa foi constituída. Pronto, passando à empresa que eu estava a ver, neste momento tem um payout ratio de 49,38% e tem pago e crescido os seus dividendos há 14 anos consecutivos. Está bem? O dividend yield já vimos que é aproximadamente 3%, e podemos ver que em termos de segurança, ok, também tem o mesmo problema, porque o total debt to equity é elevado, ok, de 138%, mas comparativamente à mediana do setor ainda é aceitável, tanto como esta empresa que vimos anteriormente. Por isso, se virmos aqui a diferença percentual entre o valor do total debt to equity da empresa e o setor, conseguimos ver que existe aqui uma discrepância de 61%.
e aqui da Archie vemos aqui que é de 62%, por isso está muito próximo e ainda é aceitável, ok? Por isso tens total debt to equity que realmente para mim vejo como um problema, mas por outro lado, ok, esta discrepância ainda consegue ser aceitável e passar nos meus critérios. Depois, em termos de interest coverage também é elevado, ok, bastante superior à média do setor. Em termos de avaliação temos aqui alguns aspectos negativos, especialmente em termos de enterprise value to sales, price to sales, está bem? Mas em termos de price to earnings ratio ainda está aceitável. Pronto, depois passando em termos de crescimento, podemos ver que realmente o crescimento dos seus rendimentos é superior à média do setor, tanto a nível de year over year como forward. Em termos de crescimento do seu EBIT, year over year é bastante superior à média do setor, mas em termos de forward não é. Depois, em termos de crescimento do cash flow operacional, é inferior à média do setor, por isso é um aspecto negativo, e mesmo em termos de crescimento do return on equity, pronto, year over year está mais ou menos ela por ela, mas em termos de forward está inferior à média do setor, está bem? Depois vamos ver o quão lucrativa é esta empresa e conseguimos ver que, ok, realmente é uma empresa lucrativa, por isso em termos de margem de resultado bruto é superior à média do setor, em termos de margem de resultado líquido é também muito superior à média do setor, em termos de margem de EBIT também é muito superior à média do setor. Depois em termos de return on equity, return on capital e return on assets é tudo superior à média do setor. Está bem? Pronto, isto são aspectos positivos, mas agora vamos ver os modelos de avaliação. Por isso aqui no GuruFocus diz que está subvalorizado, até está bastante subvalorizado, pelo menos com base no GuruFocus, diz que esta empresa até consegue ser previsível, ok? Pelo menos classificam 3 em 5 em termos de previsibilidade e classificam como uma empresa até bastante lucrativa, ou seja, uma empresa que está classificada com base no GuruFocus de 9 em 10, de saúde financeira é de 6 em 10, momento, pronto, já é um de em 10, porque é normal, porque teve esta queda toda recentemente e aqui no momento classificam de uma forma pior, mas para mim é totalmente ok, porque eu quero aproveitar estas quedas destas empresas que podem talvez ter potencial, e em termos de classificação do seu crescimento está de 8 em 10, por isso isto do crescimento para mim é bastante importante, aqui classificam como 8 em 10, deixa-me ver aqui quanto é que tinham classificado. Na outra, por isso a outra não deram uma muito boa classificação, pois não, deram de 5 em 10, por isso aqui a Archie está a ganhar. E atenção, em termos de valor, eles classificam como 10 em 10, ok? Pelo menos ao valor que está são atualmente, utilizando Price to Earnings Ratio, utilizando Forward, Price to Earnings Ratio, PEG, Price to Book, etc. E comparativamente à indústria e também história da empresa, ok? Por isso, isto na minha opinião é algo positivo, mas também quero partilhar contigo para dissecarmos a demonstração de resultados. Por isso, a demonstração de resultados, tiveram aqui um rendimento, isto aqui é 2023, pois 2023, um resultado de 11 bis aproximadamente, e desse rendimento todo, pronto, só conseguiram aproveitar no resultado líquido, ou seja, depois de deduzir todas as despesas, incluindo impostos, um aproveitamento de 16,70%. Agora, eu acredito, também tenho aqui algo que te posso mostrar, deixa lá ver se eu encontro. Sim, está aqui. Por isso, isto é relativamente ao primeiro trimestre de 2024, por isso são dados mais recentes, e podemos ver aqui o seu aproveitamento, tanto como a origem dos seus rendimentos e o resultado líquido. Está bem? Pronto. Isto só vou partilhar rapidamente contigo. Se tu precisares parar o vídeo, para. E depois podemos ver também aqui o balanço. Aqui é o balanço, demonstração de resultados e também dissecar o Return on Equity, que está aqui. Pronto. Modelos de avaliação. Vemos agora o Finbox, por isso eu utilizei vários, pelo menos com base no DCF, ou seja, no Discounted Cash Flow Gordon Growth nos últimos 5 anos, ok? Que tem aqui uma possível upside de 25,60%. Atenção que isto é os últimos 5 anos, por isso nos últimos 10 anos de 24%. Depois, utilizando os múltiples Enterprise Value to EBIT, uma possível valorização de 15,10%. E se for, em termos de Price to Earnings Ratio, uma possível valorização de 4,70%. Depois, o Simple Wall Street diz apenas aquele aviso que pode ter um elevado endividamento, por isso ambas as empresas têm o mesmo aviso, ok? Por isso, se esta conseguir ter ativos correntes pelo menos superiores aos passivos correntes, já é um aspecto positivo pelo menos superior à outra empresa que foi sugerida. Aqui diz que está subvalorizado por 42,50%, e aqui realmente tem ativos correntes inferiores aos passivos correntes, mas a diferença não é tão grande como aquela que vimos na outra empresa, mas mesmo assim não deixa de ser um aspecto negativo do facto dos ativos correntes serem inferiores aos passivos correntes. E é claro que os ativos não correntes até são bastante superiores aos passivos não correntes. Depois, eles já tiveram um total debt to equity de 465%, por isso, como deves calcular, não é por ter um elevado debt to equity que a empresa vai falir, ok? Por isso, esta aqui em 2018 conseguiu ter um debt to equity de 465%, 466% aproximadamente, e foi melhorando, aumentando os seus capitais próprios, até que neste momento já está na casa dos 100, ok? Nos 130% aproximadamente, em que o aspecto mais negativo, na minha opinião, é o facto de haver esta divergência em que o endividamento parece estar aqui a aumentar e os capitais próprios mais a estagnar,
ok? Mas eles têm conseguido recuperar e para mim isto é um aspecto positivo. Depois, em termos de crescimento, pelo menos quando olhamos para as previsões do crescimento anual dos seus earnings, vemos que até é bastante inferior à indústria e também ao mercado, o que é um aspecto negativo. Mas vimos em termos de projeções do crescimento anual dos rendimentos, vemos que de facto até consegue ser superior à indústria, por muito pouco, mas inferior ao do mercado. Ok? Depois, não houve aqui qualquer inside trading, por isso tanto compras como vendas. Deixa-me lá ver se na outra houve, por acaso na outra não reparei. Deixa-me cá ver o que é que houve na outra. Não, não, na outra até houve vendas, ok? Que é um aspecto talvez negativo, porque pode indicar um mau sinal, ok? Se estão a vender, pode ser que algo esteja por acontecer negativo, não é? Por isso estarem a vender antes, mas também pode não significar nada disso, está bem? Pode simplesmente querer dizer que querem liquidez e estão a vender parte do seu capital social da empresa. Mas pronto, vendo aqui no Stockrover diz que existe uma margem de segurança de menos 8%, sendo o Value Score 70, Growth Score 86, Quality Score 93, Sentiment Score 43, e aqui indicam que é mais propriamente um hold do que um buy. Depois, aqui no Alpha Spread, eles dizem que está sobrevalorizado por 18%, no melhor cenário está sobrevalorizado por 15% e no pior cenário está sobrevalorizado por 32%. Depois no Market Beat, com base na classificação de analistas, acreditam que é mais propriamente um hold com possível upside de 11,10%. Por isso, estas empresas, ou seja, tanto esta como aquela que foi sugerida, até estão semelhantes. Cada uma tem pontos mais fortes que a outra, mas pelo menos com base no meu estudo, aquela que eu tenciono adquirir, pelo menos para estes dividendos do mês, vai ser aqui a Archer, ou seja, HSY. Agora, antes de adquirir, quero primeiramente partilhar contigo a campanha da Fruit24 até final de agosto. Podemos ganhar até 20 ações, dependendo do montante que depositamos. Agora, isto aqui não pode ser duplicado, por isso esta campanha já houve no passado e quem, por exemplo, depositou a 5 mil, ok? Se agora tentar depositar novamente 5 mil, não vai ganhar novamente estas 3 ações, está bem? Por isso, isto aqui não dá para duplicar. De qualquer modo, pronto, eu só queria que tu soubesses para o teu conhecimento. Assim sendo, vou agora adquirir. Eu não tenho certeza se o mercado está aberto neste momento, mas vou tentar. Sim, está aberto. Por isso, negociar. HSY. Aqui está. É mesmo esta empresa. Abrir uma sessão segura. Agora passar aqui com o código QR. Muito bem. Vamos ver se isto vai à primeira. E foi. Pronto. HSY. Deixa-me ver aqui o montante. Tenho o suficiente para comprar. Então, eu vou adquirir cerca de 300. Por isso, o mais perto são 2 ações. Sim, acho que mais perto são 2 ações, por isso vai dar aqui 381,90. Porquê? Porque aqui na Fruit24, como somos sempre os legítimos donos destas empresas que adquirimos, então obrigatoriamente tem que ser ações inteiras, não pode ser fracionado. Porque a partir do momento que uma corretora permite comprar frações de ações, essas frações de ações tu deves calcular que não és o legítimo dono, está bem? São PRIPs, por isso tu tens que ter muito, mas muita atenção a isso, ok? Cuidado. Por isso, neste caso, a Fruit24 apenas permite ações inteiras, para sermos os legítimos donos. Assim sendo, colocar ordem de compra e confirmar compra. Pronto, valor de mercado, atualmente está... Ok, então já está fechado. Pronto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como o mercado está fechado, quer dizer que a minha ordem ficou pendente, tal como podes ver aqui, e por essa razão eu vou cancelá-la, está bem? Porque eu quero mostrar-te em tempo real, ou seja, mostrar-te ao mesmo tempo que eu faço esta aquisição, e por isso eu vou cancelar e esperar pelo próximo dia para então fazer esta aquisição e partilhar contigo. Por isso agora é só uma questão de aguardar e até já. Muito bem, o mercado já está aberto e antes de passar a minha aquisição eu quero partilhar o meu portfólio, porque neste momento estou quase com 400 euros de lucro, porque várias ações tiveram aqui um salto. Agora, isto foi principalmente por parte dos REITs, porque existe uma maior probabilidade da taxa de juro aqui na próxima reunião da Fed diminuir, ok? Aqui calculo uma probabilidade de 93,50%, ou seja, aumentou bastante, e isto é algo bastante positivo para os REITs. É normal que reflita no mercado aqui uma valorização. Temos, por exemplo, a IIPR, que já só por si apenas está aqui com 910 de lucro aproximadamente, e depois temos outras todas que totaliza aqui os 934 aproximadamente. Mas pronto, vamos lá aqui fazer a aquisição, por isso eu vou negociar, mas só para tu teres noção que no dia de hoje já é mais cerca de 52 dólares. Podes ver aqui no canto superior direito. Eu vou procurar pela minha aquisição, que neste caso era aqui a HSY, ok? Por isso exatamente esta, e vai ser uma aquisição de aproximadamente 300 aqui no preço-valor de mercado, e cada ação está a valer 192 dólares e 90 cêntimos neste momento. Por isso eu, como adquiro aproximadamente 300 dólares, então o que é que está mais perto de 300? É que estes 192, ou então se eu aumentar mais um, estes 385. Bem, se formos a ver, estas 2 ações estão mais perto dos tais 300 dólares, por isso o que me resta fazer aqui então é comprar 2 posições. Muito bem, então ok, é isso que eu vou fazer. Deixa-me ver se tenho saldo suficiente. Tenho saldo suficiente. Então, colocar ordem de compra, valor de mercado e confirmar compra. Ok, agora deixa-me cá ver. A ordem está colocada.
e já está. Por isso começo com um prejuízo inicial de 13 cêntimos, ok? Não é muito, por isso devido ao spread tem aqui uns 0,03% de prejuízo, mas é totalmente ok. É verdade, eu vou só rapidamente adicionar esta posição no Track Your Dividends, por isso eu adquiri duas posições, valor de entrada 192,83, por isso vou aqui, Add Holding, agora eu quero HSY, aqui está, duas posições, 192,83 cêntimos. Exatamente, pronto. Add Holding e pronto, aqui está no meu portfólio com um rendimento anual em dividendos de 373, com esta valorização toda, ou seja, com este lucro de 392 dólares aproximadamente, que vai de encontro ao que temos aqui. Por isso está tudo correto, fico contente que a série esteja a ir por um bom caminho e é tudo por este vídeo, por isso se foi útil, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e até uma próxima.